galerinha, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão sobre fundos imobiliários. Primeiramente, está novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno, eu sou especialista de investimentos. Se tu gosta de assuntos sobre investimentos, não esquece de se inscrever e de curtir o canal. Então, vamos falar sobre fundos imobiliários, as principais características, as classificações, distinções, diferenças entre fundos imobiliários e investir no setor sozinho, ou seja, sem essa estrutura. E pois bem, se tu tá pensando em investir ou simplesmente conhecer no assunto, só ficar no vídeo que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, fundos imobiliários, que são? É uma classe de ativos de renda variável, que permite, de certa forma, de maneira mais fácil e inteligente, tu investir no setor. Funciona na forma de condomínio fechado, então quando tu compra uma participação nesse fundo, tu tá comprando de um outro investidor que tinha essa participação anteriormente. Esse dinheiro não está caindo no fundo nem da gestora. Então tu está comprando uma participação de uma outra pessoa que tinha uma participação. Isso que significa condomínio fechado. Mas em termos práticos, é um patrimônio que está delegado para a gestora, então é a gestora que, de certa forma, aloca esse patrimônio. E tu fica recebendo os proventos que são desses imóveis, desses ativos. Temos vários setores a se investir: hotéis, hospitais, lajes, shoppings, até dívidas do setor imobiliário são possíveis. A gente comumente faz uma distinção entre fundos de tijolo, que são os fundos que investem em ativos físicos, e de papel, que são fundos que investem em ativos financeiros, de dívidas, como é o caso dos CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Dos setores, então, a gente pode citar agências bancárias, faculdades, escritórios, shoppings, hospitais, hotéis, logísticas e outros. Então é uma galera aí. Cada um deles tem uma classificação, de certa forma, alguns aspectos de diferenciais, estruturas contratuais distintas, projeção de contrato, de previsibilidade de receita, que são diferentes, para perfis diferentes como um todo de investidores também. A gente pode classificar os fundos com relação ao número de inquilinos, então se só tem um inquilino é monoinquilino ou vários multi-inquilino. A mesma classificação a gente pode fazer para localização e também para a quantidade de imóveis, então ele pode ter um ou vários, tanto inquilino, imóveis quanto localização. Temos ainda as estratégias, a gente pode citar 4 estratégias que são as principais. O fundo que compra imóvel e depois vende esses imóveis, então é um fundo de compra e venda. Temos ainda os fundos de desenvolvimento, que eles compram um terreno, desenvolvem o imóvel e depois revendem. Então eles cuidam de toda essa etapa operacional e não só a administração em si, em conseguir a renda do imóvel, mas sim no desenvolvimento do imóvel. Tem ainda os fundos de recebíveis, que são aqueles fundos que investem em dívidas do setor imobiliário, e os fundos de fundos, que são fundos que têm participação em outros fundos imobiliários, a gente chama de FOFs, Funds of Funds. E não necessariamente um fundo ele tem que estar numa categoria específica dessas, ele pode estar parcialmente em mais de uma categoria. Fala um pouquinho da questão da tributação. Existem vantagens tributárias em investir em fundos de investimento imobiliário para as pessoas físicas, porque comumente tu tem uma isenção de tributação para os proventos, então a renda advinda desses imóveis não é tributada, desde que tenha alguns pré-requisitos. O cotista ele não pode ter mais do que 10% do número de cotas, então se o fundo tem 1 milhão de cotas, só poderia ter no máximo 100 mil para ter essa isenção para a pessoa física. O fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas, tem que ser negociado exclusivamente em bolsa de valores. Se tu for pessoa jurídica, tu tem uma incidência de 20% sobre os proventos, e tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm uma incidência de 20% sobre o ganho de capital. Então, por exemplo, se tu comprou o fundo a 10 e vendeu a 100, teve um ganho de capital de 90, e esses 90 tu tem uma tributação de 20%. Política de distribuição de proventos. Os FIIs, por lei, eles têm que distribuir 95% do lucro líquido ajustado semestral. Então, isso significa que o fundo ele tem que distribuir com uma periodicidade limite semestral, mas geralmente eles distribuem até mensalmente. Então, para muitos investidores, isso vira uma renda extra
ao longo do mês. A título de curiosidade, o lucro líquido ajustado é porque tu tem que compensar o que tu tem no teu caixa. Então, tu soma o caixa na hora de calcular esse percentual para se distribuir. Então, não é só o lucro líquido por si só. Quando tu investe, tu tem alguns custos. Primeiro é a taxa de administração, que é um percentual geralmente sobre o patrimônio do fundo, que é para remunerar a gestora e a administradora. A taxa de performance, que é uma taxa cobrada quando o fundo supera alguma referência. Geralmente os fundos, a referência deles é o IPCA+, então, que é um título do Tesouro Direto, que é negociado pela plataforma do Tesouro Direto, mais um prêmio. Então, essa comumente é a referência dos fundos imobiliários. Temos ainda os custos operacionais, porque o investidor, quando ele investe, ele precisa de alguns intermediadores, como é o caso das corretoras e até da Bolsa de Valores. E as corretoras, elas podem cobrar a taxa de corretagem, de custódia, embora a custódia já não seja... Não sei se acho que a maioria das corretoras já não cobra a taxa de custódia. E ainda está, por parte da Bolsa, tu ainda está sujeito aos custos de emolumentos. Dos riscos, tem risco de liquidez, então tu pode não conseguir vender as tuas cotas pelo preço justo na bolsa. Tu tem o risco de mercado, porque os fundos imobiliários eles variam muito, então agora do corona nós tivemos oscilações de 30% a 40% no valor da cota. Tu tem o risco da taxa de juros, porque oscilações na taxa de juros modificam os parâmetros, se vale ou não vale a pena fazer o investimento, os parâmetros, se aquele ativo é bom ou não é. Então essas taxas de juros, de certa forma, elas servem como indicadores da viabilidade de projetos e de investimentos. Então mudanças na taxa de juros geram distorções na cota em si. Tem o risco de vacância, porque não necessariamente o imóvel ele vai estar alugado. O risco de inadimplência, porque o imóvel pode estar alugado e o inquilino não pagar. E o risco de tributação dos dividendos, porque eles são isentos para pessoas físicas, mas é possível que um dia eles não sejam mais isentos. Vamos falar agora das similaridades e diferenças de se investir em imóveis através de FIIs ou investir em imóveis por conta própria. As similaridades tem a exposição ao mercado imobiliário e são de renda variável, então tu não tem qualquer previsibilidade de renda, qualquer garantia, melhor dizendo, de rentabilidade. As diferenças: os FIIs eles te dão a possibilidade de diversificação. Com uma quantidade patrimonial muito menor, tu consegue investir em diversos imóveis. Tu tem uma previsibilidade de receita maior, porque um imóvel por si só tem uma representatividade muito menor e faz o teu portfólio oscilar muito menos quando tu investe em fundos imobiliários. Tu tem um risco menor também, porque se tu tem um imóvel só e ele não está alugado, ou se está alugado e a pessoa não paga, aquilo representa toda a receita proveniente do imóvel. Quando tu está num fundo, tu consegue mitigar esses riscos. Tu tem uma administração delegada para terceiros, então é uma gestora especializada nisso que é responsável por gerir o fundo. Então tu está delegando para pessoas competentes, espera que competentes, na administração e gestão do fundo. E tu tem a vantagem tributária do imposto de renda, porque se tu fosse investir, por exemplo, em pessoa física, tu teria isenção de até R$ 28.559 por aí. Acho que talvez esse tenha sido do ano passado, 2019. Mas tu tem uma vantagem tributária, porque para pessoa física, desde que tenha sido cumprida aquelas condições, é isento nos proventos. E se tu estivesse trabalhando ou como empresa ou como pessoa física, tu teria uma incidência de imposto de renda sobre as receitas do fundo. Tá bem? No vídeo de hoje era isso. Não esquece de curtir e de se inscrever. Dúvidas podem deixar nos comentários, me prontifico a responder. E se tu tiver alguma sugestão de outras classes de ativos para eu transformar em vídeo, pode deixar também. Forte abraço, bons estudos!